todos que eu estou mostrando são trabalhos de arquitetura. E que eu acho que o que eles têm em comum é, de certa maneira, esse compromisso que eu acredito, a gente acredita, que a arquitetura tenha com a questão da convivência na cidade, com a questão do espaço livre, do espaço público, mesmo sendo espaços privados. Eu acho que há sempre escalas de intermediação que têm que ser trabalhadas no sentido de promover, fundamentalmente, a convivência no espaço da cidade. Das nossas cidades estão maltratadas e tão precárias, né, de espaços de convivência. Bom, esse primeiro projeto é um projeto de um museu que a gente está fazendo em São Bernardo do Campo, dedicado aos trabalhadores, ao trabalho e aos trabalhadores. Bom, essa é uma região central de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, todo mundo conhece, é uma cidade que faz parte da Grande São Paulo e que uma cidade que nasceu e se desenvolveu muito como um entreposto, né, num caminho do mar, quer dizer, uma cidade que era uma última parada antes da descida da serra, né, do Planalto Paulista, e que nasceu, a cidade nasceu, na verdade, nessa rua aqui, que é a Rua Marechal Deodoro. E é uma cidade que carente um pouco de uma centralidade, de uma referência de centralidade, que foi crescendo como a grande São Paulo. O processo de inchaço dessa cidade foi uma coisa impressionante, da segunda metade do século XX até hoje. A cidade simplesmente decuplicou de área, de população e de tudo. E é evidente que esse tipo de crescimento urbano é um pouco incontrolável. E a gente tem como resultado uma cidade sem muitas referências, sem muitos sentidos identitários para ela, né? E, no caso de São Bernardo do Campo, havia um desejo da prefeitura de criar, pelo menos iniciar um processo de criação de uma centralidade para a cidade, que justamente pega três ruas importantes da cidade aqui, que é a Marechal Deodoro, a Jurubatuba e a Avenida Faria Lima, que é uma avenida de fundo de vale aqui. O centro, não estou olhando direito aqui, o centro administrativo da cidade é aqui, o Paço Municipal, e essa área de referência para esse... A gente fez um pequeno estudo muito rápido assim do que seria uma operação urbana em curso que vai orientar os investimentos imobiliários e públicos também aqui nessa região, conectando algumas áreas verdes. Hoje, o Paço Municipal se localiza nesse lugar. Aqui, o nosso Museu do Trabalho está aqui, e isso aqui é um grande nó viário. Quer dizer, para quem na Anchieta, que passa aqui em cima, a rodovia Anchieta, que liga São Paulo a Santos, tem umas placas que indicam São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, e que joga todo esse trânsito, desonerando a chegada da Anchieta em São Paulo, joga todo esse trânsito para dentro de São Bernardo. E esses carros todos ficam aqui. Tem 7 pistas de rolamento, é um inferno viário isso aqui, que isola, cria uma espécie de ilha aqui no Paço Municipal. E o nosso terreno do nosso projeto é exatamente esse. Então, a gente, vamos dizer assim, eu vou mostrar rapidamente para vocês um grande argumento, que é um desejo de uma criação de uma paisagem urbana nova, conectando diversas áreas verdes. Aqui tem já um centro de skate super importante. Aqui se localizava um antigo mercado da cidade, e esse é o Paço Municipal. A ideia a partir de um novo projeto viário para a cidade, de um cruzamento aqui de dois grandes corredores de transporte público e um controle de velocidade aqui, 40 por hora e tal, que desestimule as pessoas que vão para outros destinos, que não seja São Bernardo, de chegarem aqui. Com isso, a gente imagina que vai romper um pouquinho esse isolamento provocado pelo excesso de veículos que ocorre nesse grande bolsão aí. A gente sugeriu alguns critérios primeiro de gabaritos mais livres, mas, em compensação, recuos maiores. Isso é um monotrilho, um projeto do monotrilho pré-metrô, que vai chegar até esse ponto aqui do centro administrativo da cidade lá,
e conecta com o sistema metropolitano de transporte público, mas é muito difícil, porque é um sistema que vocês conhecem, os arquitetos, é um negócio de 13 metros de altura, uns pilares gigantescos, é uma coisa difícil de conviver. Esse sistema de monotrilho que está em processo de instalação, em curso de instalação, de conviver com os espaços urbanos. Então, a proposta fundamental daqui é aumentar a caixa dessa rua e não fazer uma barreira aqui. Portanto, a gente liberaria mais gabarito, mas fazendo um escalonamento de recuos, de tal maneira que a caixa da rua aumentasse, a rua principal, que é aquela daquelas 3 ruas, a Avenida Faria Lima, que definiria, e com muita área verde, um lugar que já é uma região que já tem uma vocação muito grande para comércio, né? Essas 3 ruas são ruas comerciais importantes e que atendem não só a cidade, mas outras cidades da região também. Essa é uma vista aqui do centro, e aqui saem as 3 ruas, olha, a Faria Lima, a Marechal Deodoro e a Jurubatuba. O terreno do nosso museu está aqui. A ideia, então, como eu disse, é fazer um contínuo de áreas verdes, né? Hoje já é uma grande área verde, mas é um grande estacionamento também. A ideia era concentrar os carros aqui e propor uma criação de um grande parque que vai conectando as áreas no meio do caminho até lá, esse grande eixo que vai levar até aquele cruzamento dos 2 corredores lá na frente. Esse é um croquis mais próximo assim, do museu, e a concepção da arquitetura do museu, que é o que eu acho que caberia a gente conversar aqui, quer dizer, o compromisso que uma proposta de arquitetura necessariamente tem com o seu entorno, com a sua circunstância na cidade, e como que se pode construir um diálogo rico de interação entre essas escalas todas de convivência. O museu, basicamente, ele é composto de uma caixa suspensa, uma caixa expográfica e um outro bloco que está implantado no chão aqui, que é toda a parte de serviços, de circulação vertical, de infraestrutura do museu. E ele se abre completamente, o mais possível, para um grande jardim, que é uma extensão do museu, é um jardim museográfico. Esse jardim se conecta com o jardim, aquele jardim maior e diretamente ligado a esse novo centro da cidade. Essas são algumas imagens assim desses lugares. Aqui dá para ver mais ou menos como é que alguns caminhos desse parque maior conduzem. O museu se espalha, o museu desce daquela caixa, se espalha por esse jardim, essa é a proposta, e por aqui também. A gente tem tido a oportunidade, e essa é uma delas, e algumas outras que virão aqui, de trabalhar com projetos de museus, mas em conjunto com a concepção de conteúdo e também museográfica. Isso aí conecta, a arquitetura já nasce muito conectada com aquilo que vai acontecer lá dentro. É um privilégio, porque a gente, nesses casos, se há algum compromisso do espaço que a gente está desenhando, com o uso que está previsto para ele, e a gente pode exercer isso desde o início, numa concepção global, tudo fica mais interessante e rico, pelo menos para nós, arquitetos que estão participando desses trabalhos. Esse é um corte bem rápido, eu vou passar, dá para ver aqui o que é o impacto dessa coisa. São pilares imensos a cada 40 metros, com os monotrilhos aqui, e muitas vezes entrando em ruas que a caixa da rua mal cabe isso aqui. São quase que minhocões novos, assim, sobre trilhos, né? E a ideia fundamental dessa nossa sugestão era criar essa caixa aqui para receber esse equipamento aí, que vai ser importante do ponto de vista viário, sem dúvida, mas que é um desastre como equipamento como convivência com o tecido da cidade, né? É uma imagem bem rápida aí. E aí o nosso museu, então, né? Aí o jardim chegando e tal. Esse corte mostra bem qual é a ideia, a proposta desse projeto. A gente tem esse edifício que está implantado no chão aqui, que tem toda a infra, a cada pé direito daqui corresponde 2 pés direitos daqui. Normalmente tem uma área de uso público aqui,
a gente tem sempre um piso de serviços, um pé direito um pouco mais reduzido, e assim por diante. Toda a circulação vertical aqui, conectado por uns passadiços, com a caixa expográfica, que é essa, suspensa do chão, e se espraiando, né, o museu, dessa maneira, se espraia um pouco, se espraia para o jardim lá fora e ganha a rua. Acho que algumas imagens assim, só que... Esse é o espaço, quer dizer, a ideia da gente era que esse espaço fosse entendido como uma rua, né? Ele conecta duas ruas, eu não sei se vocês se lembram das imagens anteriores lá, mas ele conecta, acho que vai aparecer um pouquinho mais na frente aí. Ele conecta duas ruas e a gente hoje está trabalhando, quer dizer, essa obra está paralisada também por uma série de questões contratuais, até está sendo retomada, eu espero que no próximo mês. E a gente experimentou usar esse espaço, entrar dentro desse espaço, sem esse monte de caixilho aqui. A gente vai, talvez, experimentar não ter caixilho nenhum e ser definitivamente uma rua mesmo que cruza dentro do edifício. Eu acho que se aproxima mais, são imagens já da obra, né? Quando chegar aqui dentro, só uma outra imagem aqui, essa caixa expográfica, quando as pessoas adentram esse espaço aqui assim, tanto do lado direito, no edifício aquele de servidor, né, quanto desse edifício aqui, que é o edifício servido, que é a caixa expográfica, a gente faz uma espécie de dobraduras assim no concreto que amplia esse espaço, de tal maneira a que seja uma rua, seja uma passagem, mas que se constitua também como um lugar, quer dizer, um lugar que abrace um pouco mais e se amplie um pouco o espaço, que é um espaço fundamentalmente de convivência, esse aqui. Tem algumas imagens aí do concreto que está pronto lá, aguardando a continuação da obra. E os passadiços que cruzam aí esse espaço, conectando as duas partes do edifício. Bom, esse é um outro projeto também, Centro de Interpretação do Pampa. O Pampa é uma região incrível, um bioma assim, que a gente que mora aqui em São Paulo não conhece muito bem. Um bioma que pega a totalidade do território do Uruguai, cerca de 30% do território da Argentina e 5% do território brasileiro. É uma paisagem absolutamente singular. Tem essa fotografia mostra bem, né, o que é essa oferta absurda de espaço, essa generosidade do Pampa. São terras férteis, uma região que viveu uma experiência incrível no meados do século XIX, que não havia propriedade no território, não havia, e era uma região de criação de gado, né? E tinha tanta terra para tanta gente que ninguém se preocupava com isso. O gado vivia solto, as pessoas iam lá e usavam. Foi uma experiência socialista, digamos assim, que durou aí alguns anos, mas que é altamente inspiradora, né? Que aconteceu e a gente está também nesse centro de interpretação do Pampa. A gente trabalhou com arquitetura juntamente com museografia. A localização desse museu é na cidade de Jaguarão. Aqui está o Uruguai, olha, uma cidade chamada Rio Branco, que esse nome foi dado homenageando o Barão do Rio Branco por conta das lutas de fronteira que tiveram aqui. E, finalmente, isso aqui ficou definido como território uruguaio e a nossa cidade de Jaguarão aqui no território brasileiro. Esse museu se instala numa antiga enfermaria militar. Na verdade, é um edifício militar. É um edifício militar que fica num alteado, numa pequena colina. O Pampa é muito plano, é tudo muito horizontal, muito plano, e tem algumas pequenas, suaves ondulações, que os gaúchos chamam de coxilhas, e o edifício militar se instala dessa situação, olhando para o Uruguai, né, que é um edifício militar mesmo, e olhando em grandes distâncias, e que funcionou durante muito tempo como um edifício militar nessas lutas de fronteiras. Quando teve a Guerra do Paraguai, isso aí funcionou como uma enfermaria mesmo, por isso o nome de enfermaria até hoje, e depois, na época da ditadura militar, funcionou como um presídio político também. Quer dizer, esse edifício ele tem, e é uma ruína hoje, que tem uma grande área verde em torno dela. O espaço que gerou, digamos, a implantação desse edifício militar nesse lugar ainda está intacto aí. A cidade chegou perto, mas preservou essa grande área descampada em volta.
mantendo esse caráter, né, desse edifício vigilante e tudo mais. Mas é um edifício também portador de uma memória de um grande sofrimento humano, né? Por todas essas razões aí da sua história. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas da cidade têm um carinho especial, usam isso como nos domingos, de lazer, do jeito que estava aí, né? Só que estava ruindo. O desafio era implantar aí esse museu sem afetar muito essa característica dele, inclusive como símbolo, como uma ruína, né? Como tem mato crescendo em cima, uma parte dele já toda demolida. O processo todo de elaboração de projeto e de tudo mais foram acontecendo, várias coisas caíram durante o processo. O próprio projeto foi se adaptando a isso, à circunstância da destruição que estava em curso nessa ruína. Olha aqui, ó, aqui tem esse muro aqui caiu um pouquinho antes da gente fazer essa viagem aqui, né? Então, a nossa proposta, basicamente, era de consolidação dessa ruína e de uma tal maneira que a própria intervenção nova, o próprio edifício novo, fosse o que consolidasse a ruína e deixasse ela em boas condições ainda de uma sobrevida muito longa. Agora, com um uso um pouco diferente daquele que essa ruína, esse edifício teve ao longo de sua história, né? E, mais uma vez, a gente trabalhou aqui com a parte de conteúdo, tem algumas pequenas coisas. Eu acho que essa imagem é muito interessante. É uma biruta, né? Mas é uma seta apontando para algum lugar que não está escrito o quê. E o vento tocando aí, essa seta gira. Isso é uma leitura poética maravilhosa. Estava lá isso aí, do que é o espaço do Pampa, né? Essa vastidão totalmente aberta e sem limites, né? É uma terra muito fértil, é um lugar que tem miscigenação há muito tempo, desde a pré-história, em geral, povos ibéricos, aqui nesse caso, negros, africanos e índios, e que gerou essa gente chamada gaúcha, né? Que tem uma história que é um pouco diferente da nossa, assim, aqui que a gente não sente muito bem, mas que está muito presente neles. É sempre essa ideia da construção e da delimitação do território, das lutas de fronteira, né, que é muito forte aí. Essa é uma implantação geral do museu, a ruína, desculpe, me atrapalha um pouco aqui com... A ruína é essa daqui. Esse terreno é um terreno muito grande, está vendo que várias ruas chegam aqui, a gente tem cerca de 300 metros aqui por 100 e poucos. A ruína está nesse ponto central, é o ponto mais alto, e mais acima um pouquinho tem uma antiga pedreira aqui, que era uma rocha toda fragmentada, que as pessoas foram tirando aos pedaços, tirando, virou uma pedreira que virou um anfiteatro natural nesse lugar, muito interessante, tem uma pequena nascente lá. A nossa proposta era trazer essa água, cruzar aqui, fazer essa água fazendo um desenho aqui. A parte expográfica do museu nessa posição, tem um pequeno auditório aqui que está enterrado na pedra, essa é a nossa proposta, com um trabalho de topografia, vocês vão ver depois aí, fazer o que se faz na pedreira hoje, a gente acabou fazendo aqui para escavar a área desse auditório, até para ele não interferir, ele tem que estar próximo aqui da área expográfica do museu, que está se instalando na ruína, mas sem afetar a presença tão marcante desse edifício na paisagem, todo cercado de verde, é um parque aqui. E aqui embaixo, uma cota bem mais baixa, todo o edifício de apoio, com exposições temporárias, arte, educação e tudo isso que o museu deve ter. Acho que na frente dá para ver um pouco melhor. A ideia desse auditório... Oh, meu Deus, desculpa, gente. A ideia desse auditório é isso, a topografia está subindo para lá, lá em cima está aquela pedreira. A rocha é quase aflorante aqui, aliás, é aflorante nessa região aqui. A gente foi limpar depois lá, a rocha é aflorante mesmo. É uma rocha assim que está a 30 centímetros do chão, a 50 centímetros do chão, e aflora de repente. Mas ela é toda fragmentada, quer dizer, com pequenas ferramentas. A gente imaginou que fosse possível fazer esse caminho, pegando essa cota aqui, a topografia subindo, e ela mantendo a cota do piso no mesmo nível, a gente adentrasse assim, o interior dessa terra, dessa pedra, e lá dentro fosse o auditório. Um pequeno auditório, que é um auditório ligado aqui ao receptivo, ao acolhimento do museu, que
que fica nessa parte aqui que já estava totalmente destruída, aquela foto que eu mostrei do muro que caiu e tudo, mas a ruína propriamente dita, ela acaba sendo, restou dela esse L aqui, né? Eu acho que aqui dá para ver mais ou menos o movimento da topografia, né? A gente entra por aqui, olha, para o auditório. E inúmeras dificuldades aconteceram ao longo dessa obra, intercorrências, e que o projeto foi se adequando também. A gente aqui não reconstituiu o telhado, a gente fez uma laje aqui, jardim, para o mato aparecer lá, e a recuperação, o restauro, digamos assim, daquilo que restou da ruína, foi simplesmente de limpar patologias, mas deixar com o mesmo aspecto. Quer dizer, a gente acha que, no imaginário das pessoas, isso aqui é a velha enfermaria, é uma ruína mal assombrada, muito mal assombrada. E acho que essa característica a gente achava super importante de deixar, né? E anexando aqui um edifício totalmente novo, mas totalmente imbricado, como se fosse uma obturação, uma amálgama, o velho e o novo aqui, se transformando numa terceira coisa, que é a mistura dessas duas. Assim, acho que por isso é importante até mostrar as fotos da obra. Essa é a imagem que a gente tinha, que poderia ser o auditório escavado na rocha aí, que depois a realidade mostrou que é um pouco diferente. O acesso principal é esse, lateralmente, né? Aqui está o que restou da ruína recuperada. Isso é uma impressão de umas gravuras da economia fundamental desse lugar aí, que gerou toda essa riqueza aí, que era da carne das charque, né? das charqueadas. E essas gravuras são bem bonitas, que três momentos da charqueada aqui, né? Aqui está descarnando boi, lá está a riqueza toda dessa região. Essa cidade tem um patrimônio histórico super bonito, é um conjunto histórico que foi inteiro tombado pelo IPHAM, cerca de mais de 100 imóveis, de uma época muito próspera, né, que proporcionada, até que inventaram a geladeira e a charqueada entrou num declínio muito grande, mas deixou muita coisa legal aí nessa região do Pampa do Sul. Os trabalhos de recuperação lá aqui já está recuperado, o aspecto vai ser exatamente esse, né? E a reconstituição com um elemento novo, diretamente conectado, né, como num único corpo com o antigo, né? Aqui, o começo da escavação da rocha fragmentada, chegamos aqui, pegamos rocha sã, que eles chamam, duríssima, e não daria para usar dinamite aqui, porque ia abalar esse trabalho. Isso foi um incômodo muito grande na obra, são coisas que a gente tem que se adaptar, né? E a gente achou que talvez então aquele formato mais retangular, a gente devesse abandonar essa ideia e prosseguir naquilo que era a escavação na rocha fragmentada para a forma desse auditório ser resultante exatamente desse tipo de prospecção, né, do solo aí. E, bom, acabou que nenhuma coisa nem outra aconteceu e a gente tem uma imagem no final que mostra o estado atual desse negócio. Aqui mostra bem, olha, o afloramento da rocha e os restos de um antigo muro. Como o novo, que é um edifício de concreto, ele se funde e estabiliza essa pré-existência aí, no caso do... Aí é uma imagem já da laje já de cobertura do auditório, né, que está desse jeito aqui, ó, hoje. Tá pronto. O aspecto, oh meu Deus, o aspecto vai ser esse lá do auditório. Essa água que mina aqui na rocha, a gente vai fazer uma canaleta aqui por baixo, vai ter um sistema de ar-condicionado e tudo mais, mas esse é o acabamento da parede, de fato, lá dentro do auditório aqui. Essa lâmina de concreto, essa laje, ela se apoia no que restou daquele muro e no muro novo e recompõe a ideia do claustro desse edifício militar, aí recompõe a geometria original dele, de certa maneira, né? Esse é o edifício de apoio, aquele que fica lá embaixo. A gente está fazendo ainda a obra de drenagem do terreno aí. Acho que isso já está bem mais... um edifício de exposições temporárias, em concreto
ciclópico, e esse caminho, que é um caminho desenhado um pouco pela água que vem descendo essa escadaria. Aqui dá para ver mais ou menos, aqui está o auditório, olha. Quer dizer, a laje está saindo em algum lugar aqui. Hoje ela está aparente aqui, ó. Da partir daqui ela fica um pouco aparente. Mas um trabalho de reaterro com aquilo que foi retirado, e mais um cobrimento vegetal, a gente só ele desaparece, quer dizer, e garante, né, a permanência dessa relação que esse edifício sempre teve com a cidade, com a cidade e com a paisagem, através desse grande jardim, né, essa é a relação. Né? E lá em cima, aquele auditório natural, anfiteatro natural, resultante do trabalho de exploração da pedreira, completa esse parque. É isso. Esse projeto é um projeto do Cais do Sertão, Luiz Gonzaga, o Museu Luiz Gonzaga. É uma outra viagem, é uma outra coisa que a gente trabalhou também com museografia e com arquitetura. E, nesse caso, a arquitetura ela foi abusadíssima. A gente propôs uma reformulação urbana mesmo para caber essa arquitetura aí. É um compromisso direto, corporal mesmo, Na verdade, é um museu dedicado ao sertão, mas o nosso guia nesse museu era a figura do Luiz Gonzaga. E a proposta aqui, meu Deus, me atrapalhando. A proposta é essa. É o antigo porto do Recife, a ilha do Recife, isso aqui é o antigo porto do Recife. O porto do Recife, na sua maior parte, já se transferiu para Suape, né, por isso esse monte de tubarão que tem lá em Recife hoje, que eles moravam lá. E esse lugar aqui ficou um pouco desativado. Há uma grande a conexão, por exemplo, da cidade do Recife, que está aqui à direita, com Olinda, com a grande... Se passa, tudo vem, é um grande eixo viário esse aqui, que divide e sonega das pessoas, de certa maneira, o contato aqui dentro com o mar, com esse braço de mar aqui. Há um projeto de reformulação viária aí que vai transferir esse trânsito que hoje está nessa região aqui para o lado de cá. E aqui o Marco Zero hoje é um lugar de referência no Recife, de grandes shows de música, grandes acontecimentos, grandes encontros das pessoas se dá nesse lugar chamado Marco Zero. E o porto era composto de vários galpões que tinham ora proximidade, ora espaços intermediários entre eles, aí proximidade de novo, assim sucessivamente. E foi destinado para esse projeto esse lugar aqui, ó. Na verdade, o que a gente tinha aqui era um galpão como esse e um espaço vazio aqui do lado, quando a gente começou. Essa praça é uma praça do Arsenal, é uma praça da Marinha e tal, mas é uma praça que fica aqui no interior, sem nenhuma relação com a linha d'água que tem lá, né, uma coisa bem interior mesmo. E esse edifício aqui é um edifício tombado pelo patrimônio histórico, que é a Torre Malakoff, uma torre muito bonita, construída logo nos anos 1850. É o patrimônio histórico mais reconhecido, mais importante daqui. Hoje está murada e um pouco refém desse eixo viário absurdo que passa aqui na frente. A nossa proposta nasceu de construir uma parte nova, num intervalo desse, e uma utilização de um dos galpões do porto, que estava nessa situação, bem em frente à Praça do Arsenal aqui, para implantação da parte de exposição permanente do museu. E no edificação nova, anexa e conectada com ela, toda a parte de pesquisa, a parte de auditório, de oficinas e de tudo isso que um museu contemporâneo tem, né? Ocorre que, durante o nosso período de trabalho, esse é um galpão que estava aqui, ó, e estava completamente comprometido, as demoras, as burocracias e tudo mais, para um projeto desse acontecer. A gente foi fazer uma visita e falou, olha, está comprometida a estrutura desse galpão, ele vai cair,
vai ruir. O pessoal do IFAM foi lá e viu, e, na opinião deles, não tinha nenhum problema. São galpões muito bonitos esses, mas a maresia é extremamente agressiva aqui no Recife. E, basicamente, eles são uma estrutura metálica, com tesouras metálicas, pilares metálicos e fechamentos de alvenaria. No caso do galpão que estava aqui, o que estava sustentando era a alvenaria que estava sustentando o que a sustentou um dia. Então, estava assim, correndo um puta risco de ruir e tal. Não nos ouviram e deixaram, e o que aconteceu? Ruiu, caiu o galpão. Então, a gente desmontou tudo isso cuidadosamente e a gente reconstruiu um galpão aqui. Essa era a ordem dos órgãos de patrimônio histórico aí para manter aquela volumetria e tal. A gente fez uma pequena brincadeira, não, uma coisa muito séria. A gente reconstruiu o galpão, não aqui, reconstruiu ele aqui. E colocamos o nosso prédio novo aqui. Ó. O nosso prédio novo cria um grande vão, uma grande sombra aqui, bem de frente à Torre Malakoff. A Torre Malakoff, no seu ponto mais alto, fazendo jus ao nome de torre, enxerga a paisagem da mesma maneira por sobre esse bloco aqui. E quem está no chão, vendo a Torre Malakoff, a pessoa que está, enfim, o transeunte e tal, esse vão tem 60 metros. E a estrutura desse edifício são vigas, são duas grandes vigas longitudinais com esse vão aqui, com 2 pontos de apoio, e que geram esse horizonte, para quem está caminhando nessa rua, de repente tem aqui e a gente está propondo conectar também com a Praça do Arsenal, aquela. De tal maneira a fazer um grande espaço público aqui, ao lado do outro grande espaço público do Recife, que é o Marco Zero, contando com o alívio de trânsito que vai ter aqui, com a transferência do eixo viário para o outro lado da ilha do Recife. E é um grande piso, né? A gente está nessa batalha ainda. Um projeto como esse gera outras demandas e outras. Você vai atrás, vai falar com o prefeito, vai tentar conseguir alguma coisa, seduzi-los para construir aqui um grande espaço público importante. Eu acho que nessa nova idade, nesse novo momento da cidade, de uso aqui da Ilha do Recife, que é onde surgiu a cidade. É um espaço muito interessante e bem central lá na cidade do Recife, né? O nosso edifício ficou assim, então, quer dizer, o nível do chão você enxergava, era um convite você chegar perto do mar lá, e principalmente uma sombra. Para quem conhece Recife sabe que uma sombra lá é uma coisa preciosa, uma área de sombra. Algumas atividades do museu se estendem para cá também. Essa é a parte nova, e aqui o galpão que foi reconstruído, e onde está funcionando a parte da exposição temporária do Luiz Gonzaga, né? O acesso é por aqui. Aqui um corte que mostra a conexão direta desses dois edifícios, como se eles fossem um só, né? Tem uma grande circulação que cruza todo esse contato aqui dos dois edifícios, e aqui está a exposição que já está implantada e funcionando lá. Essas duas faces, uma voltada para a cidade e outra para o mar, é uma face de elementos vazados, são elementos vazados grandes, com desenho especial, que reproduz, de certa maneira, algumas texturas e visões do sertão, né? Eu acho que a gente começa, até num elemento novo que a gente está desenhando, esse compromisso com o conteúdo, com a história do lugar e daquilo que a gente do tema que está sendo trabalhado. Aqui é onde funcionava, ou funciona até hoje ainda, mas deixará de funcionar um dia, um eixo viário poderosíssimo, com ônibus, muitos carros, é uma coisa que provoca, para atravessar isso aqui é uma loucura. Hoje está funcionando lá, e a dificuldade de acesso é terrível. A gente espera que um dia a cidade ganhe essa permeabilidade, né? E a criação de um espaço um pouco mais amistoso, né, para as pessoas conviverem. Esse é uma árvore constante em muitas músicas do Luiz Gonzaga, é um juazeiro que foi transplantado da cidade, do sertão para cá, e foi uma festa quando chegou esse juazeiro, e infelizmente ele morreu. Acho que ele não aguentou o impacto na cidade, vai ter que ser substituído por um outro. Mas ele tá lá ainda, o esqueleto do juazeiro. Aqui a Torre Malakoff e o
Bom, aí algumas coisas de museografia, que eu acho que não cabe mostrar aqui. A gente normalmente reproduz aqui uma coisa no imaginário, que é uma espécie de Rio São Francisco, que é o rio que corta o sertão todo e que é um rio da integração, né, brasileira e tudo mais. A gente faz um córregozinho aqui assim que, ao longo dele, ele é como se fosse um guia do percurso por uma viagem pelo sertão. E aí há várias ideias museográficas, o auditório. A gente usa, bom, não detalhes, mas essas peças são peças que são luminárias, mas, ao mesmo tempo, elementos de tratamento acústico também. E a ideia é trabalhar com rendas, das mulheres rendeiras do Nordeste, que têm uma riqueza de tramas incríveis, é uma riqueza da arte popular assim fantástica. A gente usaria essas rendas como difusores dessas luminárias. Usaria, que eu estou dizendo, porque não está ainda pronto lá, mas a gente espera que brevemente esteja. Tem um restaurante no teto, com paisagismo também do irmão do guia aí, um paisagismo do sertão. Esse é o galpão, a textura do galpão reconstruído, e essa é a textura do concreto, um pouco barrento mesmo, que nos remete a essa coisa dos leitos secos do Rio do Sertão, a essa bruteza, né, da paisagem, aspereza da paisagem do sertão. Aqui o nosso falecido Bom, isso é lá dentro, acho que não importa muito falar. Aqui o nosso Rio São Francisco iluminado, ainda sem nada lá dentro. Aqui já a museografia, são as roupas do Luiz Gonzaga. A pessoa que fazia as roupas do Luiz Gonzaga, o coureiro, ainda tem um filho dele, sei lá quem, que continua fazendo. E foram refeitas roupas e alguns instrumentos que foram dele. É uma grande vitrine que recebe de cara assim, o visitante, e atrás dessa grande vitrine tem esse espaço, que é o espaço então cortado pelo Rio São Francisco, com todas... Sabe que lá no Rio São Francisco tem umas velas quadradas ainda hoje. A vela quadrada é a vela mais antiga, a vela de navegação, né? É a mais antiga de todas, remonta à Mesopotâmia. E até hoje são usadas lá. E são lindas as velas do São Francisco, das pequenas embarcações dos pescadores, que é um dos únicos lugares, do último lugar do mundo que ainda usa a vela quadrada, né? Eu tinha até uma imagem que eu ia colocar aqui. E a gente demarca os vários módulos do espaço expográfico aqui do Museu do Sertão, com essas velas quadradas demarcando, então, sinalizando, né, com comunicação visual aí para... Bom, a Praça das Artes, acho que todo mundo conhece, mas talvez para os nossos convidados mostrar um trabalho uma proposta de um projeto que a gente fez no centro da cidade de São Paulo, num lugar extremamente complicado, muito abandonado, decadente, mas no coração mesmo da cidade, e que a encomenda era para fazer um edifício que abrigasse as atividades ligadas ao Teatro Municipal de São Paulo, a Orquestra Sinfônica Municipal, um lugar de ensaio, a escola de música, uma escola de dança que funciona hoje debaixo do viaduto, funcionava na época debaixo do viaduto do Chá, com pilares no meio das salas, muito precariamente, todas essas instalações espalhadas pela cidade, e a oportunidade desse projeto era de trazer todos juntos, quer dizer, já começa no tema específico da encomenda do trabalho, já era reunir pessoas que nunca se reuniram, estudantes das artes, da música e da dança, com profissionais e no mesmo lugar, convivendo no mesmo lugar. E a convivência, para nós, foi a chave para esse projeto aí. A gente tem aqui o Vale do Anhangabaú, né, que é o centro da cidade, o Teatro Municipal, deixa eu ver aqui. Está aqui o Teatro Municipal. Né? E a gente trabalha nessa quadra aqui, assim, a Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Rua Formosa, com Vale do Anhangabaú. O terreno, na verdade, tem uma pequena entrada aqui pela parte da Rua Conselheiro Crispiniano, um outro acesso aqui pela Avenida São João e aqui embaixo o contato com o Anhangabaú, né? Esse terreno não se apresentou dessa maneira no começo do trabalho para a gente. Apresentou como um resto de fundo de lote
E se a gente olhar a maior parte das quadras do centro da cidade, ou da cidade, a gente tem sempre uma áreas perdidas, privadas, essa dicotomia absurda entre espaço público e espaço privado, como que as construções criando ilhas de subutilização, de abandono, no meio das quadras. Era uma oportunidade aqui de trabalhar, de criar, talvez, criar uma permeabilidade maior no tecido da cidade. Isso norteou profundamente a proposta do projeto. A nossa ideia era sempre fazer conexões, né, através desses... um terreno que tem frente para 3 ruas. Isso nos levou a adotar algumas premissas para a construção desse projeto. Envolvia também aqui patrimônio histórico, o antigo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, que originou o Teatro Municipal. É um edifício tombado pelo patrimônio, que se localiza aqui. A gente vai ver nas imagens depois com mais clareza. Mas a gente procurou fazer das novas construções sempre elevadas do chão, liberando o espaço da rua, conectando, recompondo a topografia original. Aqui está o rio Anhangabaú, aqui embaixo. É uma encosta meio suave que acontece até a Conselheiro Crispiniano. E aqui é a Avenida São João. Então, a gente recompõe os acessos em nível das ruas, como se fosse com a intenção de criar quase que uma extensão das ruas através desse espaço que é livre e público. As novas construções ou estão elevadas do chão ou foram construídas um pouco pelas beiradas, pelas laterais, no sentido de procurar liberar o mais possível o espaço de conexão, né, por dentro da quadra das ruas. Essas imagens já mostram como seria mais ou menos. São croquis, né, que essa é a parte do Anhangabaú. A gente deixou aqui uma memória. Isso aí nem é tombado, foi uma coisa meio decisão de projeto, mesmo de manter aqui a fachada do Cinecário, que funcionava como um cine pornô, mas esse Cinecário é um edifício bem antigo, aí já participante aqui da fachada do Anhangabaú, digamos assim. Mas é um galpão muito sem vergonha que tinha atrás, mas tinha essa fachada aqui meio metida assim. A gente manteve ela. Aqui é o acesso para esse edifício aqui, que é o edifício destinado aos profissionais, aos corpos artísticos, né, ligados ao Teatro Municipal. E o outro restante dos edifícios que estão lá, voltados para São João e para Conselheiro, são os edifícios destinados às escolas. Aqui uma vista um pouco de um outro ângulo, né? A gente, na apresentação inicial do projeto, havia um edifício bem aqui nessa região, que recém-inaugurado, e a gente não tinha ele como um espaço vazio, né? Mas a gente falou tanto na apresentação para o prefeito, que o prefeito, na semana seguinte, nos surpreendeu, o prefeito da época, Kassab, nos surpreendeu, foi lá e negociou com o pessoal do sindicato, que era o dono desse prédio aqui, assim, e liberou essa área. Ele falou, olha, você tem que fazer uma permeabilidade, tem que fazer um lugar que vai se chamar Praça das Artes, e não tem praça, tem só uns bequinhos aqui que a gente está fazendo para conectar. A conexão urbana é muito importante. Bem, conseguimos convencer o prefeito de tal forma que ele foi lá e desapropriou e ofereceu um outro lugar para o sindicato. Mas a obra, durante todo o período da obra, esse edifício ficou aqui. A gente não só conseguiu ver esse espaço livre nos últimos dias da obra. Foi quando definitivamente foi demolido esse edifício, aí, criando esse vazio que conecta o Anhangabaú com essa transversalidade, digamos assim, importante, né, permeável no tecido da cidade, do espaço do próprio vale. Essas perspectivas esses desenhos estão circundando, assim, aqui a rua é a outra conexão, é a rua Conselheiro Crispiniano. E, enfim, aqui está o Teatro Municipal, dá para ver, olha. Aqui é Conselheiro Crispiniano, São João e Anhangabaú, lá embaixo. Esse projeto demorou muito tempo, a gente acho que ficou 6 ou 7 anos trabalhando nele, e até agora ele está inconcluso. É uma coisa comum a todos esses desenhos, esses projetos que eu estou mostrando, todos estão inconclusos por diferentes razões, esse inclusive. Essa conexão com o Anhangabaú aqui não foi feita ainda, e parece que tem uma licitação aí já na rua. Eu acho que já está até escolhida a construtora. A gente está aguardando o início da obra para abrir essa conexão e
finalmente, a gente ter essa permeabilidade completada aí. Esse é um corte que passa bem naquela... Aqui a Conselheiro, aqui é o Anhangabaú. Esse corte, a gente fez 2 cortes, um para lá, outro para cá. Esse é um braço das escolas que vem buscar se apresentar, de certa maneira, aqui na rua Conselheiro Crispiniano, mas gerando... Quer dizer, o desafio desse projeto foi num terreno muito difícil, muito imbricado, cheio de compromissos, numa região extremamente doente, complicada, assim, abandonada, degradada da cidade, a gente tentar criar algum tipo de gentileza para as pessoas, algum tipo de... o grande desafio era construir um edifício que abrigasse o programa, afinal, que ele respondia aqui, mas, ao mesmo tempo, construir um vazio. Quer dizer, construir um edifício que constrói um vazio. E esse vazio é esse espaço que e, para isso, então, levantando as construções do solo, não aparece nenhum pilar, na verdade, no sentido do pilar. Assim, a gente usou aqui um sistema estrutural que são as paredes vigas, né, que isso aqui é uma viga dessa altura, por exemplo, olha, apoiada em um apoio do lado de lá e do lado de cá, criando totalmente o vão livre aqui. Esse vão aqui, assim, tem 30 e tantos metros, desnecessário, na verdade, mas como a gente tinha aqui uma parede de viga dessa altura, foi relativamente fácil de fazer isso aí. Essa parede de viga e esse lugar aqui coincide. Hoje aqui tem já nesse desenho já tem aqui alguma coisa que a gente sugeriu aí, mas analisando esse prédio aqui tem um prédio que é do Oscar Niemeyer, aqui tem edifícios importantes aqui atrás, né, desse edifício, aqui outros que remanescentes lá da ação nessa quadra, importantes, mas esse lugar aqui é um lugar que tinha 4 construções muito sem vergonha, subutilizadas mesmo, subuso mesmo. A gente falou, um dia vai acontecer dessas coisas saírem. Então, criando aqui um vão livre na estrutura, que não é um grande esforço, imaginando que... É um grande esforço, né? Mas imaginando que o sistema adotado aqui para a estrutura é o da viga-parede, a gente tinha uma altura suficiente, fazendo esse vão livre, o próprio edifício está sugerindo alguma penetração nesse sentido para reconectar a Avenida São João lá, que já estava conectada através desse vazio aqui, que fica lá no fundo, né? Isso está lá, foram desapropriados. A prefeitura também acolheu esse argumento e já desapropriou esses edifícios aí. Houve um questionamento, está lá, quer dizer, a situação da cidade é incrível, como as coisas andam, né? E já teve invasão, e, enfim, não sei o que vai ser o futuro disso. Mas, de toda maneira, o projeto que está construído está lá, sempre ofertando esse vazio, sugerindo essa reconexão com a Avenida São João também, através desse outro... Esse é o mesmo corte, olhando para o outro lado, aqui o edifício dos corpos artísticos e aquilo que... a reconstituição, de certa maneira, da topografia original do terreno aqui, do Vale do Rio Anhangabaú, né? Bom, edifício de corpos artísticos, acho que não preciso falar muita coisa disso. Aqui dá para ver esse espaço como ele está, né? É um terreno baldio ainda na cidade, e essa conexão, que eu acho que é a mais importante, eu espero que em breve a gente tenha ela, que esses conjuntos, esse edifício de concreto vermelho é o edifício que fica no centro geográfico do conjunto. Aqui tem o controle de acesso para a parte indoor aí da Praça das Artes, que são escolas e tudo mais, circulação vertical, infraestrutura administrativa, de sanitários, de tudo mais, e através desse edifício se conecta o edifício das escolas, aquele que vai até lá em cima e tal, e o edifício dos corpos artísticos através desse tubo aqui que desse lugar aqui, que é o lugar da parte indoor, é o core do conjunto todo, que é o restaurante, onde o maestro, a bailarina profissional vem almoçar, junto com o menino que estuda nas escolas. É uma área de convivência dentro, que é esse espaço aqui. Talvez tenha alguma imagem dele para a gente mostrar aí. Aí o contato desses dois, essa identificação desse edifício vermelho aí, que na verdade, é uma pré-existência. Esse edifício existia lá, mas teve que ser demolido, e reconstruímos ele com concreto, com uma pigmentação diferente, para justamente repor essa pré-existência, né, esse é o espaço, lá em cima a gente está vendo a rua
Conselheiro Crispiniano, e os edifícios construídos sempre elevados, aqui nesse caso, né, criando umas áreas de sombra também, que são sempre muito confortáveis e convidativas, né, para a convivência das pessoas. Bom, é isso. Na sala de aula. As condições de trabalho também, tanto da escola quanto dos profissionais, vão ser muito mais adequadas aqui. Aqui, aquele espaço que eu me referi, que é o restaurante, tem uma cozinha industrial lá atrás, e essas duas janelas grandes, horizontais aqui, que na altura de uma mesa de quem está sentado aqui, se permite uma visão da cidade nos dois lados. Esse edifício é o edifício do patrimônio histórico, tombado, a gente teve muita dificuldade para trabalhar aí, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, mas é onde se originou, de certa maneira, o Teatro Municipal. Era um antigo hotel, o dono do hotel começou a vender pianos aqui para a burguesia cafeeira, e os pianos, essa parte do hotel virou o showroom dos pianos, e aí tinha curso de piano, e aí curso de piano foi se transformando no Conservatório Dramático Musical, que depois acabou gerando o Teatro Municipal. O Mário de Andrade estudou aí, foi professor aí. É um edifício que traz essa carga de história bastante forte e importante de que seja mantido aí. A cidade anoitecendo lá, essa foto do Nelson Con, eu gosto bastante porque esse é a sala de concertos, né, do conservatório, já restaurada e tudo mais. E, bom, essas grandes vigas, paredes, permitiam que a gente fizesse alguns furos nas vigas, nas zonas neutras de trabalho dela, ou de pouco trabalho, e com isso a gente fizesse, se fosse seguir especificamente o requerimento técnico dessas salas, daria para fazer uns bunkers, porque é muito melhor do ponto de vista acústico. A cidade hoje é muito mais barulhenta do que era antes. E a sala de escola de música e tal produz muito ruído também para a cidade, barulho e tudo mais. Então, o requerimento acústico aí foi uma coisa muito, muito forte. Esse tipo de caixilho é duplo, selado, e esses furos nas vigas parede permitiram esses espaços internos ter algumas visões da cidade e serem vistos também de fora lá dentro. Acho que reconectando, de certa maneira, um espaço que ficaria muito bem isolado, sozinho, mas que eu acho que o resultado final foi muito bacana, assim, em termos de... Eu acho que deu algum pepininho aqui, né? Esse foi um dia que o pessoal da FAO entrou batucando lá, e foi um uso super legal, a gente ficou super feliz quando alguém fez essas fotos aqui, de um uso bem bacana aqui. Essa é uma foto de uma parede, falando desses buracos, de como enquadra determinados pedaços aí da cidade lá para dentro. Bom, Museu das Missões, a gente está chegando ao fim já, viu, gente? Esse museu, a gente está trabalhando nele, nesse momento. O que eu tenho aqui são imagens de computador e tal, e mais uma vez, um museu que a gente trabalhou com conteúdo, tipografia e arquitetura juntos. E, no caso aqui, é um museu dedicado às missões jesuíticas, com uma experiência única, incrível, que aconteceu no século XVII, aqui, de evangelização dos guaranis, feito pelos jesuítas, que construíram 35 cidades mesmo. As reduções jesuíticas eram cidades que chegavam a 7.000 pessoas, e construídas como cidade, com ruas, com tudo mais, onde se aprendia música, escultura, todas as artes e, evidentemente, também a evangelização. Isso tudo ameaçou, de certa maneira, a soberania das matrizes coloniais, aí, no caso, Espanha e Portugal. Esse é o Tratado de Tordesilhas, né? A primeira ruptura do Tratado de Tordesilhas, vocês se lembram, o Tratado de Tordesilhas, essas terras a leste eram de Portugal e a oeste era uma coisa abstrata, uma linha imaginária, e para cá Espanha. Essa experiência das missões aconteceu nessa região aqui do Pampa, do lado de cá da linha de Tordesilhas. E são os jesuítas, justamente espanhóis, que vieram
fazer esse trabalho de evangelização aí. Em 1937, foi fundado o IPHAN, na época chamado SFAM, Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1938, o Lúcio Costa, que fundou o IPHAN, teve a sua primeira missão, que foi viajar para aí para fazer o seu primeiro trabalho nas missões. E encontrou isso, olha, eram as ruínas tomadas pelo mato, com esculturas no chão, com peças, relíquias jogadas. E essa visita do Lúcio Costa gerou um relatório, que, na verdade, é quase uma bíblia hoje, para quem estuda a questão de preservação do patrimônio histórico, e um projeto de posturas de restauro, de consolidação dessas ruínas, e da criação de um pequeno museu, que, na verdade, ele diz, não era um pequeno museu, era um simples abrigo para aquelas peças que estavam ao relento lá e que tinham grande valor arqueológico e histórico e artístico também, como vocês vão ver. Mas era essa a paisagem aí. Hoje tem uma cidade em volta, né? Na época a cidade chama-se São Gabriel, justamente. Aqui está a ruína principal da catedral. Entre as missões jesuíticas todas, tem duas delas que foram projetadas por arquitetos jesuítas. Essa é uma delas. Essa catedral é a mais bela das que eu vi, que visitei todas, várias reduções, e em torno dessa igreja, que ficava também numa coxilha, quer dizer, a escolha do sítio da cidade era sempre assim, na planura do Pampa, alguma coisa que se elevasse, que tivesse água perto, era ali que se instalava. E no ponto mais alto, a igreja, como se fosse uma instalação militar mesmo. E sempre se descortinava da igreja, do adro da igreja, essa visão aberta para os campos de fora, como eles diziam. Então, hoje se preserva nessa paisagem, de certa maneira. Tem algumas caixas d'água por aqui, umas construções e tal, que atrapalham, mas ainda se vê daqui essa posição estratégica da igreja. E, de frente à igreja, sempre tinha um quadrado aqui assim, olha, que era um espaço livre, uma ágora da cidade. O Lúcio Costa instalou o museu, pequeno museu dele, pequeno abrigo, exatamente aqui, olha, um museu para guardar essas peças que estavam espalhadas pelo território e que está aqui, olha, essa construção à direita aqui. E ele reproduz aqui, nessa arquitetura que ele fez, a tipologia da cidade jesuítica, que era, em geral, as casas, num miolo compacto, cercado de varanda. A varanda tinha a largura, quase que a largura da casa, né, e dividida em paredes de 5 metros, e cada família morava num desses lugares aqui, e entre a rua, que estava lá fora, e a casa deles, tinha essa varanda, esse espaço intermediário, que já é uma relação entre o público e o privado, construído nessas cidades aí, e que, de certa maneira, a espacialidade da cidade estava sendo intermediada, desde o mais íntimo da vida privada dos guaranis, para a coisa pública, que era a rua. O Lúcio Costa reproduz aqui, inclusive em termos de medida, a modulação frequente, que a gente visitou várias outras reduções, que têm ainda sinais muito claros aí dessas construções, e normalmente variando em módulos de 32 metros por 16, com ruas de 5 metros, e que formavam o desenho da cidade, então, jesuítico guarani. Aqui dá para ver esse avarandado que contorna isso, e o Lúcio propôs aqui a construção da Casa do Zelador, que é um muro que sai de lá, cria um pequeno pátio aqui dentro, a Casa do Zelador, que era a pessoa que ia ficar lá zelando por esse patrimônio, né? É de uma inspiração absolutamente moderna essa planta aqui, embora reproduza uma coisa jesuítica. Lá atrás, são apenas 4 paredes, e na versão do Lúcio Costa original nem tinha esses caixilhos aqui. São 4 paredes que, através desses vãos aqui, para quem está chegando do lado de lá, se avista a ruína da igreja. Essa foto foi tirada de quem está perto da ruína da igreja. Essa transparência total do edifício nesse sentido, e um simples abrigo, como ele diz, quer dizer, não tem nenhuma condição de abrigar peças de madeira incríveis que tem nessa região. Dá para ver aqui esses pilares. Ele devia ter... Ele não tinha todos esses pilares disponíveis lá. Ele catou as pedras do chão, e a gente já não dá para saber hoje mais qual é o pilar ou os pilares originais a que ele se refere no relatório dele, e quais aqueles que ele montou de pedaços que estavam lá,
que é uma lição muito interessante assim de postura diante do patrimônio histórico, né? Bom, esse é o museu. E esse trabalho chegou também como uma encomenda também bastante, quer dizer, era para fazer o Museu das Missões, um museu que não se referisse só a essa missão, mas à experiência das missões. Essa era a ideia do museu. Mas, ao mesmo tempo, interlocutores da cidade, importantes, então, participaram disso. A gente desenhou num conjunto a Secretaria de Turismo e Cultura também, e também a sede da CTN, que é uma organização civil lá, uma espécie de CTG, para quem conhece, dos gaúchos lá, que é um centro de tradições nativistas, nesse caso, que são muito conservadores, muito assim, mas são representantes importantes da cidade. E esse museu e esse patrimônio histórico não poderia deixar de incluir, de dialogar com a vida urbana que existe lá, com a cidade contemporânea. E a gente foi conhecer isso aqui, é a primeira instalação que eles tinham do CTN aí. A gente resolveu deixar isso também, recuperar isso também, e a escolher na implantação do nosso edifício. Olha aí, ó, eles fazem reuniões menores aqui, mas tem um salão imenso de baile lá, onde eles fazem as festas maiores num calendário de festas do ano, esse CTN. A gente está projetando, então, para o IFAM, para o IBRAM, um museu, um centro de referências sobre as missões, a experiência das missões, e, do outro lado, a Secretaria de Esporte e Cultura da cidade, uma sede nesse lugar, e também a sede da CTN, que é esse... Essas são algumas cenas da paisagem local lá, sempre essa coisa descampada. Aqui era o quadrado original da cidade jesuítica que um dia existiu aqui. Lá o Museu do Lúcio Costa, com a Casa do Zelador, ele faz exatamente a quina do que seria, na visão do Lúcio Costa, esse quadrado aí. Só uma demarcação sutil de um espaço, né? E essas coisas aqui são coisas que ruíram, foram ajuntadas aqui de certa maneira, mas as cores que a gente vê lá na paisagem, que são fortíssimas lá, é o verde muito intenso, um céu imenso, e essa cor meio ferrosa das pedras e das ruínas, e essa cor avermelhada aqui. Quando a gente olhou esse montinho aqui, de certa maneira, a gente começou a imaginar como poderia ser a tectônica do nosso museu, né? As imagens soltas no chão, como provavelmente alguma coisa como o Lúcio Costa encontrou. É claro que isso foi uma coisa posterior, mas as cidades eram isso, quer dizer, essa é a igreja, aqui tinha o colégio dos padres, a casa das mulheres solteiras, um cemitério, aliás, uma parte aqui que é de horta e tudo mais, sempre tinha as nascentes que conectavam, tinha um sistema de água de saneamento aqui incrível, de túneis construídos com aquelas pedras e que conduzia água, sempre esse espaço aberto aqui assim, e as tais construções com os avarandados em volta e as ruas aqui. São versões diferentes, acho que da mesma... Essa é a nossa proposta, na verdade, né? Essa modulação, ela obedece àquilo que a gente levantou lá, mais ou menos, tem 32 por 16 metros cada um desses elementos. Em alguns momentos eles estão ausentes, em outros momentos eles comparecem, em outros momentos eles se fundem num único espaço. E a gente usou, aqui é uma rua, atualmente o CTN existe nesse lugar aqui, então a gente mantém aquela pequena construção de madeira aqui como uma memória afetiva dessa CTN aí, e constrói toda uma série de novos blocos aqui assim, que geram esse grande vazio aqui assim, que conecta tudo isso num grande conjunto. Essa é a sede da Secretaria de Cultura. Aqui o CTN, o grande salão de baile, o jogo de bocha, um pasto aqui para os cavalos, das festas deles, e aqui uma praça, e em torno dessa praça se organiza aqui o museu, propriamente dito, né? Essa é uma ideia da implantação. Olha, esse é o sítio histórico completo, da ruína está aqui, o Lúcio Costa lá. A gente saiu um pouco da frente aqui, deixando essa vista livre. Isso é um ponto super importante de manter essa perspectiva original, o que gerou
essa posição, essa implantação, dessa maneira que foi feita, e o nosso conjunto está aqui, o CTN e a Secretaria aqui, e o museu propriamente dito lá, e a cidade, mais uma vez, atravessando esse conjunto de edifícios. A cidade atravessa também, no outro sentido, aqui, olha, nessa rua aqui, que é uma rua da cidade. O IPHAN comprou esses terrenos mais recentemente aqui para destruir algumas casas que estavam aqui na frente, justamente para deixar essa vista aberta, né? E essa rua é uma rua asfaltada, são poucas ruas da cidade, a gente transforma numa rua de pedestres, uma coisa que a cidade cruza dentro do sítio histórico aí. Mais uma vez, essa relação de interatividade entre escalas diferentes do espaço na cidade, né? Agora, algumas plantas aí que eu acho que não interessa muito, a gente... mas que acho que o espaço é mais... A gente procurou fazer uma coisa também, que é uma outra, que sempre, toda a circulação é sempre em espaços avarandados, entre o espaço vazio aberto e os espaços internos, de todos os espaços desse conjunto aí. Nesse caso aqui, aliás, desculpe, aqui, olha, a gente tem um desnível da rua que existe, aquela rua que eu mostrei, que é a rua que cruza aqui, que a gente chama de esplanada, que já tem uma museografia para ela, não vai passar carro por aqui, etc. Tem um desnível daqui para cá, médio, que deu 3 metros, mais ou menos, 3,5 metros. Então, a gente tem um acesso por aqui, por essa rua mais alta, num avarandado que está a 3,5 metros do chão, olha, que conecta todos esses usos aqui no mesmo pavimento. E no pavimento de baixo, a gente tem também, dá para ver no outro desenho, o mesmo avarandado, intermediando sempre os espaços indoor com os espaços abertos, né? É mais ou menos esse tipo de... essa é uma praça, o museu está aqui atrás dessa placa, esse é um baixo relevo em concreto. A gente usou aqui um concreto, vai usar, né, um concreto pigmentado, feito com a terra de lá, com aquela terra vermelha. Normalmente o azul do céu, o verde, que tem presente em muitos lugares aqui do nosso projeto, e o vermelho da terra, digamos assim. E esse baixo relevo mostra um mapa que identifica as 30 e tantas reduções jesuíticas. Dá para ver sempre, em todo lugar que se olha, sempre vê o avarandado protegido, sombreado, que circunda e todo o espaço. Bom, é isso. O Museu das Missões aí. Essa é uma obra do Cildo Meirelles, maravilhosa, que foi feita para as missões, que a gente está conseguindo uma edição dessa obra, são 3 únicas, e uma ainda não foi feita. A gente está batalhando aí essa ação arquitetônica fora do específico da arquitetura, mas que é importantíssima. Essa obra é seminal, é uma obra dedicada à experiência das missões. Isso são reproduções de ossos humanos com essa luz. Isso aqui é um empilhamento de hóstias, e isso aqui são moedas de prata. Então, é uma instalação impressionante que a gente está quase conseguindo. Eu já ponho aqui como uma coisa que a gente tem certeza que vai conseguir, em algumas imagens aí escultóricas. Olha, tem um pequeno filmete de 5 minutinhos só, que a gente fez sobre esse trabalho aí, assim, que eu confesso para vocês que eu acho até um pouco meio brega, meio cafona, assim, que é uma imagem dessas renderizadas de computador. Mas eu acho que a coisa em movimento, é uma animação, dá uma noção muito legal do espaço e cumpre muito bem o objetivo das pessoas compreenderem um pouco a espacialidade desse lugar. Então, aí tem um pequeno filminho. Vamos lá.
Muito obrigado.